Tudo bem? Professor Sampaio falando. Vamos a mais 3 questões propostas pela Turing.com para a seleção de profissionais brasileiros para atuar em projetos internacionais, ok? No vídeo anterior, eu fiz até a questão 3. Agora nós vamos fazer mais 3 questões, sendo que essas 3 questões, 2 são teóricas, a última, por sinal, achei bem complexa. Essa questão 4 aqui, ela exige realmente um estudo específico na área de gerenciamento de memória, algo que não é comum de ser cobrado, ok? Mas nós vamos ver, vamos estudar e tendo o conceito dá para resolver, perfeito? Na questão 4, pergunta o seguinte: qual é a diferença entre o conceito de stack e heap, memória heap, no gerenciamento de memória do Java? No meu curso, eu falo um pouco do gerenciamento de memória no segundo e-book, mas eu basicamente concentro na parte da memória heap, que é a memória que gerencia a criação e a remoção de objetos em memória. Basicamente isso. Perfeito? A outra parte que referencia variáveis locais, chamadas de métodos, elas não ficam na heap. Então elas ficam na stack. Ok? Então, sabendo disso, que a heap é basicamente a alocação de alocação de objetos em memória, a gente pressupõe que o stack fica com variáveis locais e chamadas de métodos. E por que essa parte de gerenciamento de memória, só aprofundando um pouco mais o conhecimento, é tão importante? Porque quando você trabalha com projetos com milhares de usuários pendurados, esse gerenciamento correto da heap ele é importante para não estourar a memória da sua máquina. Então, isso aí nós chamamos de vazamento de memória, quando o projeto não é bem feito, que a gente chama de memory leak. Ok? Aproveitando aqui a questão para trazer esse conceito. Mas voltando para cá, então eu posso dizer o seguinte, que o stack se preocupa com variáveis locais, chamadas de métodos, e a heap é mais ou menos a alocação e desalocação de objetos em memória. Então a gente vai procurar alguma resposta parecida com isso aqui, tá? Stack para objetos, não, objetos é a heap. Stack, tipos primitivos e chamadas de método, e o heap para objetos. Não necessariamente tipos primitivos aqui. Stack para dados estáticos, não. Heap é usado para dados dinâmicos? Sim, a criação e a remoção de objetos são dados dinâmicos, ok. Stack é usada para variáveis locais, ok. E chamadas de métodos, ok. E a heap é usada para variáveis globais, ou seja, eu entendo aqui como variáveis globais aquilo que não é alterado a todo instante. É esse o conceito. Essa primeira parte perfeita. Essa segunda, ok. Eu marcaria a letra D, tá? Nessa questão aqui eu marcaria a letra D. É a que mais, no meu entendimento, se aproxima do conceito correto, tá? É uma questão bem específica. Questão 5. Essa aqui é código e basicamente é para saber se você sabe tratar a exceção. No meu material, eu falo essa parte de exceção no e-book 3, no conceito de erros e exceções. E, basicamente, quando nós estamos trabalhando com tratamento de exceções, nós temos o try, catch e o finally. O try é executar algum código ou um conjunto de código. O catch para pegar as exceções, não é obrigatório ter o catch. E o finally, ele vai executar sempre por mais que tenha exceções. Então, se tiver só try finally, ele vai rodar o código aqui e roda o código do finally também. Ok? Então, a gente trabalha bastante isso porque em todo o nosso código Java sempre tem tratamento de exceção. Então, vamos voltar para cá. O que ele está dizendo aqui? Vamos lá. Vou pegar a canetinha. Ele criou um método, chamou divide, recebe 2 números, A e B, do tipo inteiro, e vai retornar um integer. Ele usa o try e o finally, não tem catch, não tem tratamento de exceção aqui. Então, isso aqui sempre vai ser impresso, tá?
E aqui ele chama no método principal, ele cria o objeto do tipo ExceptionTest, que é o nome da classe. Ele chama mais um try-catch, e ele chama aqui o objeto ExceptionTest, o método divide, passando 10 por 0. Então aqui você vai pegar 10 dividido por 0, isso aqui vai dar uma exceção. Isso aqui vai gerar uma exceção. Vai gerar uma exceção. Uma exceção. Perfeito? Só que, ao gerar essa exceção, pegando a superclasse da exceção aqui chamada exception, ele vai imprimir divisão por 0. Só que, antes dele chamar essa exceção, ele termina de executar todo esse código aqui. Então, primeiro ele vai imprimir finally, depois ele vai imprimir division by 0. Então, aqui seria finally e division by 0, marcaria a letra D de dado. Ok? E esse conceito ele é bem visto aqui, bem detalhado no nosso material. Por exemplo, porque o exception é uma superclasse da arquitetura de exceções aqui, ó. Exception é a superclasse dos vários tipos de exceções que nós temos. Perfeito? Como é que a gente trata isso? E o conceito de finally, que eu já falei também anteriormente, ok? Essa aqui seria a letra D. Vamos à sexta questão. Essa aqui eu achei a mais difícil. Desse conjunto de 3 aqui, achei bem complicada essa aqui. Ela diz o seguinte: a gente tem que sobrescrever o método hashCode. O que é esse método hashCode? Como o próprio nome diz, ele gera um código hash na criação de um objeto. Isso aqui, a gente só sobrescreve esse método na classe que a gente cria, na classe qualquer que a gente cria, de algum, sei lá, classe conta corrente, por exemplo. A gente só sobrescreve o hashCode se a gente quiser usar a comparação dos objetos que nós estamos trabalhando. Ok? Para fazer isso de forma otimizada. E aqui ele diz o seguinte: foi feita essa sobrecarga e ele sempre retorna o mesmo valor. Então, assim, já é uma coisa estranha, porque o hashcode, para retornar sempre o mesmo valor, ele perde um pouco do sentido. Porque qual é o sentido de você comparar algo se ele sempre retorna o mesmo valor? Retorno do mesmo valor. Mas ok, vamos continuar. Mesmo valor. Aqui foi para complicar mesmo. E ele coloca esse objeto que tem esse hashcode, ou seja, com o mesmo índice, mesmo hash, como chave de um hash map. Um hash map é aquela estrutura de mapa. É uma estrutura de tabela, se você quiser colocar de uma maneira mais simples, uma tabela em memória, onde aqui você tem basicamente o código hash. Aqui você tem um código hash. E aqui você tem um conteúdo. Tá? Qual é a complexidade do get do hash map? Realmente bem complicada essa questão. Vamos ao conceito primeiro de hash map. Vamos a esse conceito, tá? E ver como é que a gente desenvolve essa questão. Então, esse conceito de hash map está aqui no curso 3. Vou pegar aqui. 200 e pouco. Tá. O conceito de... Tá aqui. Não, isso aqui... aqui, lista, não. Aqui, interface map. E aí, ó, chave, valor, chave, valor, chave, valor. É esse o modelo. Tá? Então, você tem a tabela hash com códigos diferentes, não são códigos iguais, e conteúdos também diferentes. Ok? E você tem várias implementações. Aqui ele está exigindo aqui a hash map, que usa uma tabela hash para armazenar chaves de um mapa. Aqui um exemplo de código, quer dizer, aqui eu passei um número mesmo inteiro, como hash, para guardar essas informações, quer dizer, integer, o número, né, que eu estou usando, e o conteúdo, que é uma string. Perfeito? Agora, no momento que ele me diz que esse objeto que eu estou usando como hash, ele sempre retorna o mesmo valor, perdeu o sentido de ser um hash map.
Porque aqui o hash map, obrigatoriamente, cada índice tem que ser separado. Cada índice tem que ser separado. Tem que ser diferente. E lá ele diz que o índice é igual. Então deixa de ser uma estrutura hash. E aí ele passa a ser uma estrutura do tipo linked list. Olha só. Olha que questão essa aí. Por que linked list, professor Sampaio? Porque ele não tem índice. É uma estrutura que não tem índice e você percorre essa lista duplamente encadeada. E você pode começar pelo início ou pelo fim, nas extremidades para fazer isso. Ele não tem índice, tá? De forma aleatória. Ou seja, na hora que ele diz que todos os índices são iguais, eu entendo o seguinte, que não precisa de índice. Né? Se a ideia do índice é para você encontrar logo, e se os índices são todos iguais, não tem índice. Então, esse hash map ele deixa de ser um hash map e passa a ser um linked list. E como é que você percorre um elemento do linked list? Basicamente, né? Cada objeto faz referência para frente e para trás. É uma lista duplamente encadeada, né? Eu explico isso nas nossas videoaulas. E como é que eu percorro tudo isso? Né? Isso aqui seria um for único, um laço único, do início ao fim para percorrer. E se você for ver complexidade de algoritmo, isso aí é um assunto que tem que estudar, isso aqui seria uma complexidade O de N. Seria um for simples, ou seja, percorrer todos os elementos de uma lista. Essa questão realmente ela é bem complicada. E eu marcaria aqui letra E. Perfeito? Bem, é isso. São essas 3 questões adicionais que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da explicação e vejam o nível de exigência que eles cobram, né, do aluno. Isso aqui eu só mostrei as questões iniciais, ainda tem muitas outras questões de Java e tem muitas outras questões de outros assuntos também. Então, é bem exigente, é um teste de seleção bem exigente e é a primeira etapa da seleção, a seleção técnica. Depois tem as outras etapas. Perfeito? Mas é isso, meus treinamentos ajudam você nessa capacitação, nesse aprendizado, ok? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo resolvendo mais questões. Perfeito?